Olá, tudo bem? Aqui é a Prof. PG. Hoje vamos aprender regra de 3 composta. Vamos continuar usando aquele método de aprender por exemplo. Então, nosso primeiro exemplo. Uma pintora pinta uma parede retangular com 3 metros de altura, 4 metros de comprimento, em 18 minutos. Com a mesma eficiência, essa pintora pintará uma parede retangular de 4 metros de altura e 5 metros de comprimento. E o exercício quer saber em quanto tempo. A primeira coisa que a gente precisa descobrir é quantas grandezas estamos trabalhando nesse exercício. Então, pausa o vídeo, pensa um pouco e a gente já volta. E aí, pensou? Muito bem, quem disse 3, porque nós temos altura, nós temos comprimento e nós temos o tempo. Aqui, para ficar mais especificadinho, a primeira é grandeza altura, a segunda grandeza comprimento, a terceira grandeza tempo. Vamos começar a montar a nossa futura tesourinha. Então, nós temos a altura, quando ela tinha 3 de altura, 4 de comprimento, ela levou 18 minutos. Quando ela tem 4 de altura, 5 de comprimento, quanto tempo ela vai levar? Bom, essa aqui é a regra de 3 composta. Então, eu vou ensinar a metodologia da causa e do efeito. Ou seja, nós temos que ver no exercício o que causa e qual é o efeito, ou seja, o que o exercício quer. No caso aqui, a causa vai ser a altura e o comprimento. E o efeito é o tempo. Isso aqui é muito importante que vocês tenham consciência de descobrir no exercício. Vocês têm que determinar quais são as grandezas da causa e quais são as grandezas do tempo, para o exercício ficar certinho. Agora vamos fazer que nem na regra de 3 simples. Vamos descobrir se ela é direta ou se ela é inversa. Usando a nossa lógica do dia a dia, se aumentou a altura e aumentou o comprimento, a parede vai ser maior. Se a parede vai ser maior e a pessoa está usando a mesma eficiência, então vai aumentar ou vai diminuir o tempo? Pausa o vídeo, pensa um pouco. E aí, pensou? Muito bem, quem disse que o tempo também vai aumentar, porque ela tem uma área maior. Então, aqui eu coloquei setinhas para indicar que todas estão indo para o mesmo lado. Por isso, nós temos uma relação direta, ou seja, a gente não vai precisar inverter nada. Agora, para nós montar nosso sisteminha, nós vamos usar essa sistemática. A gente vai multiplicar este por este e descer um andar e multiplicar esse. Igual, aí vem a parte vermelha. Esse multiplicado por esse, sobe um andar e multiplica esse. Agora eu vou mostrar aqui no sisteminha. Ó, ficou 3 vezes 4 vezes t é igual a 4 vezes 5 vezes 18. Olhando aqui, a gente consegue simplificar? Sim, é possível simplificar, porque nós temos 4 aqui e 4 aqui. Para a gente cortar ele fora e ficar com 1, como é que a gente faz? Vocês lembram que não tem mágica, então vamos dividir os dois lados por 4. Então, aqui a gente vai ter 4 dividido por 4, que vai dar 1, e 4 dividido por 4, que vai dar 1. Então, vamos ficar aqui, ó, 3 vezes 1 vezes t, que é igual a 1 vezes 5 vezes 18. Bom, vocês sabem que o 1 vezes qualquer coisa vai ser igual àquela qualquer coisa. Então, na próxima linha do nosso cálculo, eu já vou tirar fora esse 1.
tá bom? E agora, analisando o resto que não é 1. A gente consegue simplificar? Porque aqui do lado de cá, a gente precisa tirar esse 3, ó. Para tirar esse 3, como é que a gente faz? Bom, a gente vai dividir os dois lados por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. E 18 dividido por 3 vai dar quanto? Muito bem, quem disse 6. Então, nós vamos ter 1 vezes t é igual a 5 vezes 6. Ou seja, o tempo deu 30 minutos. Ou seja, a pintora levou 30 minutos para pintar aquela parede maior. Agora, pausa o vídeo, pode descansar um pouco que nós temos mais um exemplo ainda para ver hoje. Não esquece que depois da aula, refaz esse exemplo que a gente fez anteriormente, sem ajuda, para gravar o conhecimento, tá bom? Bora lá para o outro exercício. Em um ateliê, uma equipe de artesão e artesãs realizaram 2/5 de um trabalho em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Mantendo a mesma produtividade por hora e trabalhando 2 horas a mais por dia, essa equipe terminará o projeto em quantos dias? Em mais quantos dias, né? Então, pausa o vídeo, pensa quantas grandezas estão envolvidas nessa questão. E aí, pensou? Muito bem. Quem disse que foi 3? Porque nós temos aqui o trabalho, nós temos dias e nós temos horas por dia. Lembrando que a questão está dizendo que mantém a mesma produtividade. Ou seja, isso aqui não vai ser uma grandeza, porque vai ser igual nas duas situações. Então, aqui, ó, para ficar melhor. Primeira grandeza, o trabalho. A segunda grandeza, horas por dia, que nós vamos colocar H/D. E a terceira grandeza, dia. Primeiro, a gente vai ter que descobrir o quanto que faltou do trabalho ao final dos 8 dias. Porque vocês lembram que a questão disse que era 2/5 que foi concluída em 8 dias. Então, o que falta para completar 5? Então, colocamos as caixinhas aqui, ó. Aqui nós temos uma parte de 5, duas partes de 5, a terceira parte de 5, a quarta parte de 5 e 5 de 5. Ele disse que ele usou 2/5, então aqui eu registrei em amarelinho para vocês visualizarem. Aqui, para exemplificar melhor, eu coloquei que quadradinho pertence a 1/5 desse retângulo aqui. Ou seja, esses dois amarelinhos representam os 2/5 que a questão disse inicialmente. Então, quanto que faltou para preencher todo o retângulo? Pausa o vídeo, pensa um pouco e a gente já volta. E aí, pensou? Muito bem, quem disse 3/5. Então, agora a gente já sabe que depois ela precisou de 3/5. Isso aqui vai entrar na nossa estrutura. Olha aqui, nós temos o trabalho, horas por dia e dias. Em 2/5 do trabalho concluído, eles levaram 6 horas por dia, em 8 dias para terminar. Aí, sobrou 3/5, eles aumentaram 2 horas, a questão dizia, então agora ficou 8, e eles querem saber em quantos dias eles terminam esses 3/5. Então, vamos de novo descobrir qual é a causa e qual é o efeito. Pausa o vídeo, pensa um pouco e me diz quais são as grandezas que são de causa e quais são as grandezas que são de efeito. E aí, pensou?
Muito bem, quem determinou que trabalho e horas dias é a causa. E o efeito são os dias, porque é o que nós queremos encontrar. Então, agora, nós temos que ver se ela é direta ou inversa. A quantidade de trabalho, ela vai ser proporcional aos dias. Mas você vê que aumentou a horas dias. Então, em teoria, a gente trabalhando mais tempo num dia, a gente vai demorar menos dias. Contudo, aqui aumentou a quantidade, mas esse e esse são diretos, mas esse é inverso. Quando é inverso, o que a gente fez lá na regra de 3 simples? Vocês lembram? Bom, a gente fez a troca. A gente inverte, o que está em cima vem para baixo e o que está embaixo vai para cima. Ou seja, vai ficar 8 e o 6 vai ficar aqui embaixo. Agora, fazendo o mesmo esquema do exercício anterior, a gente vai multiplicar 2/5 vezes 8, desce um andar e multiplica pelo D, que é de dias. Depois a gente pega o vermelho, 3/5 vezes 6, sobe um andar e multiplica por 8. Aqui nós vamos ver nosso sisteminha, que a gente comentou ainda há pouco. 2/5 vezes 8 vezes D é igual a 3/5 vezes 6 vezes 8. A gente tem essas frações aqui nos incomodando. O que a gente pode fazer a respeito? Bom, eu vejo que aqui o denominador é 5 e aqui também é 5. Como é que a gente vai fazer para tirar esse 5 daqui? Uma coisa que a gente pode fazer é multiplicar este lado todo por 5. E a mesma coisa esse lado. Por quê? Agora, a gente vai multiplicar 5 vezes tudo isso e a gente pode simplificar esse 5 com esse 5 e esse 5 com esse 5. Logo, nós vamos ficar com 2 com denominador 1 e o 3 com denominador 1. Ou seja, vai ficar igual a esses outros aqui, que esses outros que não estão em forma de fração, eles têm escondido aqui um denominador 1. Então, nós vamos ficar com esse sisteminha, que ficou muito mais bonitinho. 2 vezes 8 vezes D é igual a 3 vezes 6 vezes 8. A gente pode simplificar? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. E aí, pensou? A gente percebeu que tem 8 aqui e tem 8 aqui. Então, como é que a gente faz para cortar eles? Lembra que a gente não pode sair cortando. A gente vai ter que dividir os dois lados por 8. 8 dividido por 8 vai ser 1. 8 dividido por 8 vai ser 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 1 vezes D, vai ser igual a 3 vezes 6 vezes 1. Lembrando que 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Então, a gente pode tirar do nosso sisteminha. Agora, a gente reparou que tem o 2 aqui que a gente precisa tirar. Seguindo a lógica da simplificação, vamos dividir esse lado aqui por 2 e também esse lado por 2. Olha só, vocês têm que prestar atenção nesse detalhe que é importante. Quando vocês querem simplificar, vocês têm que dividir os dois lados pelo mesmo número. Vocês não podem dividir um lado por um e outro lado por outro, que senão vai dar problema. Então, eu tenho 2 aqui, então eu divido 2 dividido por 2 vai dar 1. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, nós vamos ter que o D vai ser igual a 3 vezes 3. Ou seja, eles demoraram 9 dias para conseguir terminar os 3/5 que faltava do trabalho. E aí, o que vocês acharam dessa questão? A gente precisou pensar um pouco mais, né? Por isso que é importante, quando vocês se depararem com regra de 3 composta,
fazê-la com muita calma, prestando muita atenção, para ver se ela é inversa, se ela é direta, o que a gente precisa fazer. Outra coisa importante é determinar qual que são as grandezas que pertencem à causa e quais são as grandezas que pertencem ao efeito. Tudo isso é muito importante. E aí, gostaram desse vídeo? Por favor, nos ajude a chegar a mais pessoas. O objetivo desse canal é levar a matemática à maior quantidade de pessoas que precisam. Então, por favor, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!